Há cerca de 4 meses atrás, fomos todos privados deste simples ato de tomar o café numa esplanada. A Covid-19 chegava à Europa e Portugal não ficou de fora. No norte do país começaram a aparecer os primeiros casos e tocaram todos os alarmes. As escolas fecharam, as indústrias começaram a mandar os seus funcionários para casa, o desporto viu cancelar todos os seus campeonatos e também o comércio começou a fechar portas. Era uma nova realidade que era apresentada aos portugueses. O governo decretou o estado de emergência e o teletrabalho começou a criar muito mais força. Esta nova realidade que nós vamos tentar perceber falando com várias pessoas que estiveram na linha da frente no combate à Covid-19. Esta pandemia de Covid-19 trouxe uma adaptação mais rápida, porque saiu do nada, o inimigo invisível, do comércio. É um setor económico que vai apresentar muitas carências, que vai ser uma adaptação gradual, principalmente no comércio de loja de rua. Há ramos de atividade que se adaptaram com o comércio digital, portanto, as vendas de lojas online, na divulgação das redes sociais, mas não é o suficiente. Prevejo também que a restauração, depois do desconfinamento, tenha uma adaptação também mais difícil. No entanto, tem sempre a opção do takeaway, que muitas dessas empresas da restauração, aliás, da restauração, acabam por aderir e implementar como uma atividade principal para colmatar aquilo que é a dificuldade hoje evidente com a pandemia. Esta pandemia trouxe-nos aqui um impacto enorme à nossa empresa e julgo também ao setor todo, porque de facto foi numa altura em que estávamos no processo de vendas da coleção de inverno e os nossos clientes estavam em pleno período de vendas de verão. Como nós essencialmente exportamos, os mercados para quem exportamos, França, Alemanha, Holanda, Austrália e Canadá, que são assim os 5 mercados mais importantes, todos eles foram confinados completamente. Portanto, acabou também por a circulação entre os compradores e os vendedores dos meus clientes não ser possível. Portanto, eles, por um lado, deixaram de poder vender a coleção de inverno que nos ia alimentar a fábrica de março a setembro. Portanto, foi-nos cortado essas vendas. Por isso é que temos pouca produção agora estimada até setembro. Por outro lado, já antecipamos que, em virtude das lojas terem estado fechadas, o produto de verão não foi vendido, os estoques estão altíssimos e estimamos uma quebra de cerca de 50% para a próxima época de verão. Portanto, eu estimo que aqui para a mata estamos a falar de um período de 1 ano, seguramente, de muitas dificuldades. As empresas param, se param as empresas, não circula. Os caminhões podem circular. Havia algumas restrições em Espanha e Itália, mas já foram ultrapassadas. Os caminhões podiam circular, mas não havia transporte. Nós chegámos a um ponto, isto não interessa, mas tivemos um motorista parado 5 dias lá na Holanda para vir embora, porque fica mais barato ele lá ficar 5 dias parado do que vir embora vazio. Sim. E isso nunca aconteceu. Esta pandemia afetou vários setores da nossa sociedade e os organismos públicos também sentiram na pele esse impacto económico. Esta pandemia teve um impacto muito forte na nossa atividade económica. Eu costumo dizer isto, estávamos a bombar. O município estava com uma dinâmica empresarial, cultural, social, a noite estava fabulosa. Estávamos, de facto, num período de um crescimento, de desenvolvimento muito grande. Obviamente que a partir de março isto parou. O impacto naquelas áreas que nós apostamos muito, nós somos um município exportador, com mais de 15 mil empresas. O verdadeiro impacto no emprego ainda não se nota muito, porque muitas empresas ainda estão em layoff, ainda estão num período de adaptação a esta nova realidade, mas nós já temos, nestes 4 meses de pandemia, cerca de mais 1000 desempregados
o que é algo que nos preocupa naturalmente. O nosso município tinha conseguido fazer esta quase quadratura de círculo que era, para além de ser fortemente industrial, exportador, conseguir desenvolver todo um ambiente cultural, um ambiente de segurança, um ambiente de hotelaria, de restauração, de património, que nos estavam a dar esta dinâmica absolutamente fantástica. Isto parou. Nos últimos 4 meses, a atividade cultural, a hotelaria, a diversão, os eventos da referência, como a viagem medieval, que devem ser cancelados. Obviamente isto tem um impacto muito grande no desenvolvimento económico. Eu rezo todos os dias para que rapidamente se encontre uma vacina para tentarmos recuperar este tempo perdido, porque um território sem cultura é um território sem nada. Então o impacto a partir do dia 12 de março foi absolutamente brutal em termos económicos. Nós temos um equipamento, como a piscina de Santa Maria da Feira, que fatura em termos médios 1 milhão de euros por ano, vive dessa faturação, trabalhando num princípio de utilizador-pagador, terá custos fixos na casa dos 700 mil euros e, portanto, quando em fevereiro, em meados de março, se dá o colapso da atividade económica e o encerramento dos equipamentos, verifica-se o colapso total do equipamento em termos de receitas. Março, abril, maio, junho, e aquilo que nós admitimos é que a retoma será sempre uma retoma gradual. Na estimativa que nós fizemos, nós partimos de uma retoma relativamente a períodos homólogos de 15%, supondo que em julho vamos conseguir faturar 15% do que faturámos em julho do ano passado, e crescendo cerca de 10% ao mês, chegando a aproximadamente 27%, 28% do homólogo do ano passado em dezembro. Isso vai levar a um déficit estrutural e que resulta pura e simplesmente de um equipamento que passou a trabalhar cada vez mais num princípio de utilizador-pagador, completamente orientado para o mercado, mas sem objetivo de lucro, e que tem o colapso total das suas receitas e que, a certa altura, verifica-se uma impossibilidade de continuidade da atividade por a inexistência de receitas provenientes do mercado, que é as que trabalhávamos ao longo de muitos anos. Esta é uma crise que nunca foi vista pela nossa geração. Jovens com vários sonhos e ideias e projetos tiveram que os pôr de lado e prepararem-se para uma nova realidade. Participámos num concurso de dança em fevereiro deste ano, no All Dance Portugal, e ficamos qualificadas para ir ao Campeonato Mundial nos Estados Unidos, em Orlando, e infelizmente com toda esta situação foi logo uma das nossas primeiras preocupações, foi tanto trabalho e acabamos por não conseguir concretizar esse objetivo, não é? Nós fomos com um grupo de 11 miúdas, as 11 meninas classificaram e toda a gente que foi ao concurso acabava por ter a oportunidade de participar num mega evento e vimos isso sair pelo cano abaixo, não só pelo evento para já, quando sabemos não foi cancelado lá fora, mas para nós, em termos financeiros, é impossível. Nós somos uma associação, somos uma IPSS, portanto uma instituição particular de solidariedade social, e somos também uma associação juvenil. Isto para explicar que atuamos com vários públicos e com várias pessoas, e isto fez com que nós tivéssemos que parar para pensar aquilo que era absolutamente imprescindível fazermos e aquilo que poderíamos adaptar na nossa forma de fazer para não lesarmos as pessoas de alguma forma. A Covid-19 teve um impacto na nossa associação, antes de mais inesperado, não é? Nós estávamos todos com a nossa dinâmica de funcionamento normal, que é muita dinâmica, e de uma hora para a outra tivemos que nos sentar, portanto na sexta-feira 13, isto parece que está tudo programado, numa sexta-feira 13 começou tudo a fechar, os organismos públicos também a decretarem que iriam estar fechados, e nós a corrermos
que depois no nosso horário de trabalho a corrermos para a associação, a pensarmos como é que uma associação que tem uma dinâmica muito ativa na comunidade e com a comunidade, de um momento para o outro ia fechar. E o que é que ia fechar? E que implicações é que isto iria ter na vida das pessoas? O que aconteceu foi, nós no início de março, começou a ouvir-se falar da pandemia e tivemos realmente que fechar portas. Nós fechámos numa terça-feira no início de março. O que aconteceu é, durante aquela semana, tentámos ao máximo adaptar a logística da nossa escola e passar para um programa online. Na segunda-feira já recomeçámos de forma online, tivemos que ajustar os horários, também foi uma maneira de manter os miúdos ocupados, porque eles também nos pediram e notámos que realmente fazia-lhes falta, perderam a escola, perderam o convívio com os amigos, pronto, ficaram com a dança ali pendurada, mas tentámos colmatar de certa forma para eles também não deixarem realmente de fazer aquilo que gostam. Aquela doença que inicialmente era vista como uma gripezinha, afinal era uma pandemia. O coronavírus chegou à Europa e apanhou toda a gente de surpresa. Os hospitais não estavam preparados para esta realidade, os números começaram a aumentar e os profissionais de saúde viram-se atrapalhados no meio de toda esta realidade. Um esforço sobre-humano, por vezes foram obrigados a deixar a família para trás. No caso específico de Ovar, inclusive foi criada uma cerca sanitária e isto tudo mexeu um pouco com a cabeça das pessoas. Todo o aspecto psicológico, todo o aspecto do dia-a-dia, foi tudo uma vivência nova, uma nova realidade. Os profissionais de saúde foram aqueles que estiveram na primeira linha de combate à Covid-19 e nós fomos ouvi-los na primeira pessoa. Em alguns casos houve a redução do emprego e noutros houve mesmo o despedimento. Não é? Claro que afetou o orçamento familiar de muitas famílias. Não é? Portanto, a estabilidade financeira ficou aqui posta em causa para fazer face às despesas do dia-a-dia. Claro que isto é uma situação que causa desconforto, causa incerteza, pode funcionar aqui quase como um fator precipitante para experienciar uma depressão grave, porque as pessoas veem-se de tal forma envoltas em dívidas, em contas para pagar, as despesas da escola dos filhos e ainda para mais sem emprego é o caos absoluto e entram numa roda de desespero que pode ser trágica. Não é? A Covid-19 então chegou-nos realmente sem um pré-aviso, embora assistimos a outros países o que já estava a passar. No entanto, face ao número de infectados cada vez a aumentar no norte do país, principalmente em concelhos à volta do nosso hospital, fez com que o nosso hospital realmente houvesse uma necessidade emergente de reestruturar serviços, de alterar as dinâmicas, tudo isso aliado a um medo crescente do desconhecido e a um medo deste vírus que ninguém sabia como lidar. Entretanto, diretores, chefes de serviço tentaram alterar os serviços de forma a conseguirmos receber estes doentes, sempre no sentido de nos proteger, sempre pensando em proteger os profissionais de saúde, no entanto, face às limitações dos próprios serviços, também face à racionalização dos equipamentos de proteção individual que tínhamos que ter no início e agora, tudo isso fez com que nós, profissionais de saúde, tivéssemos um medo, uma ansiedade crescente desta situação. Bom, o Hospital de Ovar é um hospital pequeno, é um hospital que tem uma lógica de funcionamento como um hospital de proximidade, responde a problemas muito concretos da população que serve, tem uma atividade assistencial muito limitada, não temos desde logo serviço de urgência, e por isso o nosso quadro de pessoal também é um quadro ajustado a esta nossa necessidade. Quando o hospital foi confrontado com uma situação de pandemia, que foi uma pandemia totalmente generalizada e que foi particularmente severa no concelho de Ovar, que motivou até que o Governo decretasse um cerco geográfico à volta deste município. De facto, a situação era muito preocupante no município e também chegou cá ao hospital. Tivemos um primeiro caso de um infectado,
e depois acionamos todos os mecanismos que existem nos hospitais para, enfim, identificar o problema e tomar as medidas que eram necessárias tomar nessa perspectiva. Nós não tínhamos muitas escolhas. O hospital, como disse o Dr. Luís, é um hospital pequeno, com recursos muito limitados e, portanto, teríamos que fazer omeletes praticamente sem ovos. Tínhamos uma circunstância muito particular, que era estarmos dentro de um cerco com um hospital de reduzida dimensão, que não tinha possibilidade de crescer e, portanto, havia necessidade de fazer uma extensão desse hospital. Inicialmente o processo não foi muito tranquilo, porque tratando-se de um hospital denominado Hospital de Campanha, foi sempre equacionado se seria ou não uma dependência do Hospital de Ovar. Aquilo que nós rapidamente verificamos é que, dada a nossa dimensão e o volume de casos, nós iríamos ter que assegurar uma resposta complementar às estruturas que estavam fora do Concelho e que eram mais diferenciadas e que dariam necessariamente resposta às situações mais complexas, com cuidados intermédios ou cuidados intensivos. Portanto, a nós caberia, em termos de Concelho, darmos uma resposta interna a essas necessidades e rapidamente, em tempos recordes, foi decidido que seria uma extensão do Hospital de Ovar. A continuação desta pandemia, que ainda não se sabe quando é que vai terminar, em Ovar as coisas complicaram-se um bocadinho mais, houve a necessidade de fazer o cerco sanitário em Ovar, como eles não tinham efetivo suficiente para garantir o cerco sanitário 24 horas, foi necessário a gestão de meios a nível do comando de Aveiro para que todas as esquadras contribuíssem com os elementos disponíveis para ir reforçar. Portanto, obrigou a turnos sobrecarregados, houve elementos que disponibilizaram-se a fazer 2 turnos, portanto, por iniciativa deles, sabendo que havia falta de pessoal ou que este cerco sanitário exigia mais pessoal, portanto houve um pessoal de São João da Madeira, pessoal de Vila da Feira, pessoal de Espinho, que todos eles contribuíram com um certo número de agentes em diversos turnos para garantir que nas 24 horas houvesse sempre portanto, a garantia de que o cerco sanitário era cumprido. A nossa associação sofreu, como todas as outras, a baixa, no fundo, dos nossos serviços, onde nós só efetuamos socorros e deixamos o transporte de doentes, quando é na fisioterapia, e todos os outros, embora mantivemos sempre a hemodiálise. Portanto, isso trouxe consequências negativas, portanto, no rendimento da própria associação, agravado por um maior volume de despesa com todos os consumíveis, que até aí eles pronto, eram de uma certa forma e depois passaram a triplicar e quadruplicar, mesmo nas nossas viaturas, com a proteção, com algumas películas que tivemos de instalar e com maior celeridade também na proteção dos nossos homens. Isso foi um facto. Este foi o primeiro de 3 programas em que analisámos o impacto que a Covid teve na nossa sociedade. Fique atento porque na próxima semana iremos trazer-lhe mais depoimentos.